Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de número 21. Eu sou a professora Juliana Freitas e hoje nós vamos continuar falando sobre as orações subordinadas adverbiais. Porém, ontem, a gente estudou o conceito. Hoje a gente vai entrar especificamente em algumas classificações, tá bom? Então, vamos lá. Antes de vocês prestarem bastante atenção na aula aí, já pega o livro português página 126, então pegue um livro aí, por favor. Nós vamos continuar utilizando o livro nessa aula, fazendo alguns exercícios e também falando de alguns conceitos dentro das classificações, tá bom? Então, abra um livro aí que vai ser importante, tá joia? Pessoal, então, com o livro aberto, vocês vão abrir na página 126, vai estar lá falando sobre a classificação das orações subordinadas adverbiais. Antes de eu entrar em cada tipo aqui, vamos relembrar, fazer uma revisão bem rapidinha do conceito. Então, o que seria uma oração subordinada adverbial? É aquela que, dentro do período composto, equivale a um advérbio, certo? Então, ela sempre vai exercer a função sintática, né? Dentro do período composto ali, a função sintática que uma adjunta adverbial exerceria, tá bom? Então, é importante esses conceitos para quando a gente for agora classificar as orações subordinadas adverbiais, certo? Abriu o livro? Tranquilo? Joia? Então, vamos lá. A primeira classificação que o livro de vocês traz aí para nós é a temporais. São as orações subordinadas adverbiais temporais. O próprio nome já explica um pouquinho o que ela seria, porque temporais vem do nome tempo, né? Então, elas são aquelas que vão indicar o momento, a época, o tempo, né? Está em negrito aí, de ocorrência do fato expresso na oração principal. Então, quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. É um trechinho de uma música do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Então, quando você foi embora, essa oração é classificada como oração subordinada adverbial temporal, porque ela expressa uma circunstância de tempo em relação à oração principal, certo? Geralmente, elas são introduzidas pelas conjunções coordenativas, pelas conjunções subordinativas temporais, tá bom? Que foi esse conteúdo que a gente estudou no trimestre passado. Por isso que antes das orações subordinadas, a gente viu as conjunções, lembram? A gente viu as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Então, geralmente, elas vão ser introduzidas por essas conjunções. Quando, enquanto, logo que, assim que, mal, né? Então, são conjunções que vão aparecer e indicar uma circunstância de tempo dentro das orações subordinadas adverbiais, tá bom? As condicionais, como o próprio nome dela já explica, né? Também, né? Já dá uma ideia. Se eu falo para você condicionais, vem na tua cabeça a palavra condição. E essa condição é justamente uma hipótese, né? Uma condição para que o fato expresso na oração principal ocorra. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Também é um trechinho de uma música do Gilberto Gil. Então, se eu quiser falar, esse se já dá uma ideia de condição, certo? De que tem ali um pré-requisito. Para eu conseguir falar com Deus, eu preciso que eu tenho que ficar a sós se eu quiser falar com Deus, tá? Ao contrário que eu falei, deu para entender, né? Vamos lá. Se você não percebeu a criança aqui, imagina no trânsito, ó. Então, tá uma imagenzinha aqui no slide que eu peguei do livro de vocês, tá pequeno, mas vocês conseguem achar a criança aí? Tcharam, achou? Então, já é difícil, né? Então, é uma campanha do trânsito, né, do Detran aí, falando justamente para não usar trânsito sem celular, né? Trânsito e celular não combinam, né? Então, trânsito sem celular, atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. E aí a gente tem uma oração subordinada adverbial no slogan da campanha. Se você não percebeu a criança aqui, então se você não percebeu, justamente estabelece essa ideia de condição. E geralmente elas vão ser introduzidas pelas conjunções subordinativas condicionais,
que dão ideias de condição, é o se, caso, contanto que, desde que, salvo se, a menos que e sem que. Observem que essas conjunções realmente dão ideia de condição, certo? Então, vamos lá, ainda não terminamos, tá? Então, temporais são aquelas que vão introduzir, né, que introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal, né? Então, geralmente são essas aí que a gente já falou no slide anterior. Outros exemplos. A briga começou assim que saímos da festa. Observem que a briga começou, oração principal, assim que saímos da festa. Tem aí uma ideia de tempo, né? Tá expressando a circunstância de tempo, beleza? A cidade ficou mais triste depois que ele partiu. Então, depois também, essa palavra também indica que está expressando uma circunstância de tempo. Olha agora esse próximo slide, pessoal. Ops, voltei, né? Eu coloquei aí uma animação para vocês se atentarem à aula aí, tá bom? Tem um slogan, então, de um outdoor falando assim: tem orelhudo de olho nas nossas fatias. Venha antes que os chocolates acabem. Então, tem lá no slogan. E aí, as pessoas estão realmente o quê? Correndo aí, né? Na animação. Menos o senhorzinho, tadinho. Tá bem devagarzinho, gente. Vocês que não estão vendo. Né? Beleza. Agora já foram atraídos, né, pela animaçãozinha aí, mas vamos lá. Dentro do outdoor aí, dentro do slogan, tem uma oração subordinada adverbial que expressa circunstâncias de tempo. Identifique para mim. Achem aí para mim, por favor. Qual seria essa frase? Qual seria a oração? Identificou? Quer ler de novo? Tem orelhudo de olho nas nossas fatias. Venha antes que os chocolates acabem. E aí, achou? É a palavra? É antes que os chocolates acabem. Então, observem que as orações subordinadas adverbiais, elas estão presentes aí no nosso dia a dia, em todos os lugares, numa campanha de trânsito, no outdoor que a gente passa pela cidade. Então, isso é importante, que vocês consigam, né, classificar e reconhecê-las, tá joia? Tranquilo? Então, antes que os chocolates acabem, expressa a ideia circunstância de tempo, tá bom? Então, oração subordinada adverbial temporal, tranquilo? E as condicionais, que a gente já analisou também, são aquelas que vão introduzir uma oração que indica uma hipótese, né? Ou uma condição para a ocorrência da oração principal. São elas, todos aqueles exemplos que a gente já deu, que são as conjunções subordinativas, e dei outros dois exemplos aqui. Se precisar de minha ajuda, telefone-me. Então, a condição para você me telefonar é se você precisar de ajuda. Então, tem uma condição aqui, oração subordinada, adverbial condicional. Não irei ao escritório hoje, a não ser que haja algum negócio muito urgente. Então, a condição para eu ir ao escritório é que apareça algo muito urgente, tá joia? Então, as condicionais. Trouxe outro slide falando sobre a vida é como um livro. Não me importa que seja longa, contanto que seja boa, né? Então, ele faz uma comparaçãozinha aí, a vida é como um livro, tranquilo. Aí, nas outras, não me importa que seja longa, contanto. Esse contanto que tá até entre chaves aí, também estabelece ideia de condição, tá? Não importa que seja longa, contanto que seja boa, certo? Beleza? Tranquilo? Continuando, pessoal. Então, agora estou no livro de vocês, ainda na página 126, tá? Então, capítulo 2, unidade 2, página 126. Concessivas. Agora, a gente vai analisar vai classificar mais duas orações subordinativas adverbiais. As concessivas e as proporcionais. As concessivas são aquelas que expressam uma concessão. Professora, o que é uma concessão? É uma exceção, tá? Então, essa palavra dá nesse sentido também, é uma exceção. Então, expressa uma exceção ou uma concessão
um fato contrário ao expresso na oração principal, porém insuficiente para anulá-lo. Então, olha só esse trechinho do poema do Manuel Bandeira. Ele fala assim: quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Então, quando acordei, ainda era escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Então, esse embora, tudo que está em negrito aí, é uma concessiva, tá? É uma exceção, tá bom? É um fato contrário que expressa, um fato contrário ao expresso da oração principal. Já ainda estava escuro, porém amanhã já estava avançada. Tá vendo que é um fato contrário mesmo? Em relação à oração principal, certo? E elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas concessivas, que são embora, o conquanto, o que, conquanto que, desculpa, ainda que, o mesmo que, se bem que, por mais que, e etc. Vou mostrar depois mais exemplos, tá bom? E as proporcionais, o nome também já dá uma ideia, né, pra gente do que a gente tá falando. Estamos falando de proporção. Indicam uma proporção em relação ao fato expresso na oração principal. À medida que o tempo passava, mais ansioso eu ficava. Então, à medida que expressa essa ideia de proporção, né? Então, o tempo está passando e eu vou ficando mais ansioso. Então, à medida que o tempo passava, eu vou ficando mais ansioso. Então, expressa a ideia de proporção, certo? Então, são introduzidas pelas conjunções subordinativas proporcionais, a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, e etc. Tá? Então, vamos ver outros exemplos. Então, primeiro das concessivas. São aquelas que vão introduzir que introduzem uma oração que expressa a ideia contrária à da oração principal, sem, no entanto, impedir sua realização, tá? Então, embora fosse tarde, fomos visitá-lo, tá? Então, é uma ideia contrária, né, à oração, justamente que é ir visitá-lo, embora fosse tarde, tá bom? Então, está aqui uma concessão, uma exceção. Eu não desistirei desse plano, mesmo que todos me abandonem, né? Então, também é uma exceção. Mesmo que todos me abandonem, eu não vou desistir do sonho. Tem mais um exemplo aí. Ainda que haja noite no coração, vale a pena sorrir para que haja estrelas na escuridão, né? Vocês estão vendo as estrelas piscarem aí para vocês? Estão vendo? Então, esse ainda que é uma exceção, é uma concessão. Ainda que haja noite no seu coração, uma noite no coração, vale a pena sorrir para que haja estrelas na escuridão, né? Então, aqui nós temos também uma oração subordinada adverbial concessiva, tranquilo? E as proporcionais introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal, né? Então, olha os dois exemplos embaixo aí. O preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Então, o preço fica mais caro à medida que proporcional. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Também dá a ideia de proporção, né? De que reclama, não tem, menos atenção, certo? E também temos mais uma animação aí. Quanto mais longe se olha, melhor se enxerga o que está perto. Quanto mais se olha, mais longe se olha, então quanto mais longe você olhar, melhor se enxerga o que está perto. Também, quanto mais longe, expressa a circunstância de proporção. Então, é classificado como oração subordinada adverbial proporcional, tá bom? São as proporcionais. Tranquilo? Ok? Agora continuamos no livro texto de vocês, tá joia? Então, páginas 127 e 128, tá bom? Vamos fazer esses exercícios aí. São 3 exercícios. Vamos fazer juntos, tá bom? Então, exercícios. Leia a tira a seguir. É uma tirinha do H aí, né? Do Chris Brown. Que grude é esse? Eu chamo de se você não comer tudinho, não ganha sobremesa. Parece delicioso.
É até bobo, né? Mas é engraçado. Ah, vocês riram aí também na casa de vocês, né? Então, olha só. O humor da tira é construído com base na mudança de postura de H em relação ao prato no primeiro e no segundo quadrinho. Letra A. Indique no contexto duas palavras antagônicas nas falas de H que mostram essa mudança. Quais são essas palavras que mudam, que são antagônicas, né? Que são contrárias e que mostram essa mudança, pessoal? Grude e delicioso, né? Grude e delicioso, ele fala isso, né? Há na resposta de Elga, no primeiro quadrinho, uma oração subordinada adverbial. Identifique-a e classifique. Então, vamos lá na fala da Elga. Eu chamo de se você não comer tudinho, não ganha sobremesa. Qual é a oração subordinada, pessoal? Eu chamo ou se você não comer tudinho? Resposta certa. Se você não comer tudinho. E se você não comer tudinho é uma condicional, porque ela estabelece uma condição, certo? C. Explica a relação entre o valor semântico da oração subordinada adverbial da fala de Elga e o comportamento de H na tira, né? Então, ao responder a pergunta de H, Elga impõe uma condição, né, para que faz com que ele mude de opinião, né, em relação à comida, né, que ele achava que era grude, agora ele fica como ele quer a sobremesa, ele fala que tá delicioso, tá ótimo, esquece que eu falei, né? Então é isso, tá joia? Tranquilo? Fácil de identificar na tirinha, né, essa oração subordinada adverbial, tranquilo? Vamos lá. Leia o texto a seguir para responder as questões 2 e 3, tá bom? Então, tô no livro de vocês ainda, tá? Páginas 127 e 128. No caso, aí na página 127. Banco de sangue, né? Então, a gente tem uma campanha aí de doação de sangue. Ele fala assim, hashtag compartilhe vida, hashtag seja doador, e dentro da bolsa, né, de sangue, ele fala assim, da imagem da bolsa de sangue, compartilhe mais do que fotos e vídeos, compartilhe vida, né? Aí depois ele tem compartilhar a rotina nas redes sociais, legal. Quem faz isso, né? Quem posta lá todos os stories, né? Falando para onde vai, o que faz. Mas compartilhar sangue com quem precisa é melhor ainda, muito bem. Sem o sangue, a vida não é possível. Ele é constantemente renovado conforme a necessidade do organismo. Portanto, quem doa se recupera rapidamente e pode salvar uma ou mais vidas. Número 2. Observe o enunciado central do cartaz. Né? Então, é o que é da bolsa aí de sangue. Que trecho do texto da direita retoma e explica esse enunciado? Que trecho, né, que ele pede aí? O que vocês responderam? O que vocês acham? É compartilhar a rotina das redes sociais é legal. Mas compartilhar sangue é melhor ainda, né? Com quem precisa é melhor ainda. É o da direita, né? Isso mesmo, direita. Minha direita, gente, aqui, talvez na casa de vocês, mas é a direita. Vocês estão achando aí, né? Letra B. Há uma relação adverbial implícita no trecho identificado por você no item anterior. Explica essa relação. É uma relação de comparação, pessoal. Tá implícito, mas dá pra gente identificar, porque ele fala que compartilhar, né, a relação de compartilhar sangue e compartilhar a rotina nas redes sociais. Então, dá para perceber essa comparação implícita aí. Implícita é oculto, né? Então, a gente consegue ver essa comparação, essa analogia que ele faz aí, tá joia? Então, compartilhar a vida nas redes sociais, legal, a rotina. Porém, né, compartilhar sangue, então, é melhor ainda, para quem é melhor ainda. Então, é isso mesmo, tá bom? Letra C. Reescreva esse período explicitando essa relação semântica por meio de uma oração subordinada adverbial. Em seguida, identifique e classifique essa oração. Então, compartilhar sangue com quem precisa é melhor ainda do que
compartilhar a rotina nas redes sociais, ou do que compartilhar a rotina nas redes sociais. Então, é uma oração subordinada adverbial, o próprio nome a gente já sabe, comparativa, né? Porque a gente está fazendo uma comparação. Compartilhar sangue com quem precisa é melhor ainda do que compartilhar a rotina nas redes sociais. Tranquilo? Joia? Letra D. Explique os sentidos do verbo compartilhar e suas ocorrências no texto. Né? Então, temos duas formas aí. Compartilhe, duas formas verbais, né? Então, compartilhe e compartilhar. No contexto, elas vão assumir sentidos diferentes em cada ocorrência. Porque compartilhe, primeiro, é divulgar, reproduzir, né? E no segundo, compartilhe o sangue, é doar, partilhar, certo? Então, ele tem essas duas ocorrências, esses dois sentidos dentro do texto, tá bom? Temos mais uma questão. Releia a seguinte frase. Ele é constantemente renovado conforme a necessidade do organismo. Com quantas orações ela é construída? Então, essa frase é construída com quantas orações, pessoal? Acertou quem falou que com uma oração. Como é que eu sei? Pelo verbo, né? Ele é constantemente renovado conforme a necessidade do organismo. Letra B. Que relação semântica é construída entre a renovação do sangue e a necessidade do organismo? Então, ele quer saber o sentido, né? Que relação semântica é construído aí? Justamente uma relação de conformidade, de concordância, porque ele até usa essa palavra conforme. Ele é constantemente renovado conforme a necessidade do organismo. Então, de concordância entre os dois fatos. Letra C. Reescreva essa frase explorando a relação semântica identificada por você no item anterior por meio de uma oração subordinada adverbial. Então, entre outras possibilidades, vou sugerir uma, que ele fala assim. Ele é constantemente renovado conforme o organismo necessita. Aí eu preciso transformar a palavra necessidade em verbo. Tranquilo? Para que tenha uma oração subordinada adverbial. Tá bom? Então, ele é constantemente renovado conforme o organismo necessita. E aí, nas próximas aulas, a gente vai conseguir entender e compreender a classificação desse tipo de oração subordinada adverbial aí, tá bom? Então, para relembrar, a gente viu hoje nessa aula as temporais, as concessivas, as condicionais e as proporcionais, certo? Então, a gente viu 4 de 9, certo? Então, nas próximas aulas, ainda vamos continuar falando sobre esse assunto, tranquilo? Então, hoje também vou relembrar esse recadinho que eu dei ontem, mas é importante, muitos de vocês me perguntaram, né, no chat, que ia cair na prova na AP3, né? Então, o que vai cair, pessoal? Na AP2 é a produção de texto, na AP3, providencie a leitura do livro Primeiras Histórias do João Guimarães Rosa. Esse livro é um livro de contos, né? Nós temos 21 contos ao todo, alguns bem curtinhos, outros um pouquinho maior, e que ainda não tem autorização para falar quais são que vão cair na prova. Então, leia o livro inteiro, faça anotação, grifa a parte que você acha que é importante. Vocês vão gostar demais desse livro, tenho certeza disso, tá bom? Então,